bem-vindos, welcome! E a gente tem agora a nossa aula 33.2 de Review and Exercise sobre o assunto dos verbos irregulares, tá bem simples, bem prático, let's begin. Aula 33.2 com o título de, vocês lembram lá que a gente falou sobre aquele thriller, aquele texto que falava sobre um murder, né, um assassinato de uma pessoa, a gente até agora a gente não sabe quem foi. Alguém tem palpite aí? Bem, eu tenho um palpite, mas não quero influenciá-los. E o título de hoje é o seguinte: I know who gave the death blow, que foi aquela questão lá, né, de eu sei quem deu o último golpe, o golpe mortal que matou a Lady Windsor. E aí a gente viu que nessa aula sobre o quê? O simple past, passado simples, mas com foco nos irregular verbs, verbos irregulares. Vocês lembram bem que a gente viu essa questão dos verbos regulares, onde a gente não pode ter uma regra, não existe regra, não existe, quando o verbo termina assim, você faz assado, não existe isso. Então, cada um vai ter uma situação diferente. Temos aqui os 3 verbos que eu coloquei para vocês nessa revisão. O verbo go, que ele é assim, um diferentão, né? O passado dele é o went. Então, assim, dos irregulares, para mim, ele é um dos mais diferentões. Então, go, went, temos a frase I went to a party on Friday. Eu fui a uma festa na sexta. E aí, quando eu ainda não fui para essa festa, eu ainda vou, eu falo I am going, né? No caso, eu não tô falando aqui besteira, porque aí eu usaria o go, só que com ing, se bem que vocês já aprenderam. I'm going to a party. Aí, nesse caso, ficaria o quê? O futuro com going to, que é o verbo go com ing. Isso a gente ainda vai estudar, então não vou confundir a cabecinha de vocês. I went to a party on Friday. Eu fui a uma festa na sexta. Have, o verbo ter, tem que o passado dele fica had. Então, we had sandwiches for lunch. Nós tivemos sanduíches para o almoço. Se, o verbo ver, o passado é saw. I saw Peter yesterday. Eu vi o Peter ontem. Eu tô te falando que tá demais. E aí, a gente dá aqui na revisão. Olha só. Aquela questão que eu comentei com vocês na aula. E aí, vocês já sabem, né? A dica que eu dou para vocês é o seguinte: para conhecer os verbos irregulares, dá uma olhada na internet, procura lá o quadro dos verbos no passado, os verbos irregulares, porque vocês vão ver bastante, um monte de verbo, né, por ordem alfabética, e você vai tendo mais conhecimento. Então aqui não tem muito o que falar, você sabe, para fazer uma frase na afirmativa, sujeito, verbo, opa, agora foi para trás, verbo principal no passado, certo? Então ele tem que vir no passado, senão não vai ser uma frase no passado. E o seu complemento. Lembrando que é interessante você colocar algo que sugere, na verdade, que você está falando no passado. Aqui, por exemplo, eu falei on Friday, a sexta já passou. Então, já foi, nessa situação. Aqui eu não estou falando de um tempo, né, exatamente, mas estou falando de algo, que é o almoço, que também já foi. Vamos supor que eu esteja falando no horário da noite, o almoço já foi. Aqui eu tenho o yesterday, que é o clássico do passado, né? O yesterday é ontem, então ontem também já foi. Mas nem sempre você vai usar essas palavras que indicam que significa o passado. Às vezes você vai usar também advérbios de frequência, que você usa no presente simples. A gente vai ver até na nossa atividade daqui a pouco. E é isso. Chegou agora sim, atividade de sala. Esse slide está demais hoje. Atividade de sala. Your moment. Be right back. I'm back. Estou de volta. And let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions, que é neste slide aqui, suas questions. E aí, foram muitas? Eu tenho certeza que não, porque está muito simples, muito fácil, muito prático. Uma atividade só de gramática, não tem interpretação de texto aí, bem parecida com a atividade lá da aula 32, então vocês já sabem o que vocês vão fazer aí. Como vocês completaram
as sentenças, eita, completar as sentenças com os verbos no box. In the past simple. Tá demais, gente, aqui esse slide. Só para deixar claro, alunos que estão me assistindo, não sou eu que estou mexendo no slide. Estou te falando que aquela tal de Lady Windsor só pode ser ela, não é possível. Então, a gente tem aqui a situação de você vai colocar esses verbos aqui no passado. Daí, o que acontece? Não só tem verbo aí, você vai verificar que tem verbo e complemento. Então, see é o verbo complemento, Netflix, run é o verbo complemento, to your house. Eat é o verbo, ice cream é o complemento. Muito simples. Então, tem verbos aqui que a gente viu na nossa aula e tem verbos que a gente não viu, mas para isso você poderia usar o seu dicionário, enfim, a sua ferramenta de pesquisa, estaria tudo tranquilo. Como é que vai ficar essa aqui? Ficou desta forma aqui. Olha só, when I was a child, quando eu era uma criança, I fall from the glacier, ou seja, aí você está usando o verbo, cadê? Você escolheu qual? Você usou esse aqui, o fell. E aí você deixou ele no passado desta forma, como fall, tá? Então assim, quando eu era criança eu caí da geleira, Eita, a pessoa caiu da geleira do nada. Na letra B, after school, depois da escola. Você geralmente, olha aqui, ó, geralmente eu costumo usar mais com presente simples, mas também posso usar com passado. Você geralmente ran to your house, ou seja, depois da escola você geralmente corria para a sua casa, corria, né? Tipo, já corria, era uma coisa que eu fazia, provavelmente não faço mais, porque eu já nem vou para a escola, enfim. At weekends, he went to his aunt's. Aí, nos finais de semana, ele ia para a casa da tia dele. Talvez não vá mais, porque já é adulto, porque por algum problema. Então, isso aqui é uma estrutura no passado. On Saturday mornings, no sábado de manhã, ela took care of her sister. Ela o quê? Ela tomava conta da irmã dela. Então, já sabe, você trouxe de lá algumas palavras e aí você também tinha que entender onde ela ficaria. Então, se Netflix não vai ficar na letra A só porque está no primeiro, você teria que entender todo o contexto. Então, assim, da mesma forma lá na aula 31, se você não entendeu, não soube colocar as frases certinho onde vai ficar cada um, ok, tudo bem, mas a intenção aqui é que você soubesse colocar esses verbos aqui no passado, certo? Você sabendo colocar esses verbos no passado, eu já ficaria bastante feliz. Esse é o mais difícil de todos, né? O verbo put, que a gente aprendeu, que inclusive fica igualzinho, por isso que eu falei que era mais difícil, porque na verdade não é. At grandma's house, na casa da vovó, we met some relatives, ou seja, nós conhecemos alguns parentes. Relatives que são o quê? Parentes porque é um falso cognato, não é relativo não, tá? E aí vem do verbo meet, que estava bem ali, ó, meet. Aí ele fica met, sem um E, e pronúncia diferente também. During the week, durante a semana, you swam in the pool. Ou seja, durante a semana você nadou aí aonde? Na piscina, in the pool. At night, à noite, they saw Netflix. À noite eles assistiram Netflix. After lunch, depois do almoço, I ate ice cream. Eu comi um ice cream, que é um sorvetinho. Before listening to music, antes de escutar música, you, você, aí você pegou o verbo put aqui, transformou ele no passado, que fica a mesma coisa. Você colocou os fones o fone de ouvido, the headphones. Tá muito afobada, agora que eu vou para outro slide, relaxa, agora sim, vamos lá. Na 2 é a coisa mais fácil, né? Você ia pegar esses verbos e deixar eles no passado, um por um. Temos da A até a letra J. Então, form the past simple form of the verbs, formar o passado simples dos verbos. E aí vai ficar como? Ficava assim. Certo? Opa, a gente tem aqui a questão, né, de uma brincadeirinha besta, né? Porque
O verbo gone, na verdade ele existe, mas na verdade ele é o particípio passado. Então foi um errinho aqui. Na verdade o gone existe. Só que o passado de go a gente aprendeu que é went. Esse gone é o particípio passado, que é outra história, outra situação que eu comentei com vocês, que vocês vão ver lá nos tempos perfeitos. Então o gone, essa palavra existe, mas o passado na verdade é esse aqui, went, certo? Enfim. Passado de get, got, a gente já sabe sobre isso. Eat, verbo comer, ate. Eu só não traduzi o get, gente, porque o get pode ter várias traduções dependendo do contexto. Pode ser pegar, pode ser chegar, pode ser várias coisas, entendeu? Então, por isso que eu não traduzi. Eat, comer, ate. Drink, beber, drank. Run, correr, ran. Swim, nadar, swam, na verdade, sorry. Sleep, dormir, slept, dormi no passado. Read, ler, read, passado. Take, presente, took, passado, que é a mesma situação. O take também pode ter diversas traduções, dependendo do contexto. Certo? Ele pode ser levar, ter, aproveitar, apanhar, ocupar, usar, conduzir. Ele pode ser várias coisas, gente. But, que é o passado também, que eu falo put no presente, put no passado, que basicamente o verbo put eu posso traduzir para colocar, certo? Então essa letra A aí não é gone, não, gente, é went, só para deixar claro. Na verdade, fica assim, os meus verbos, o verbo go, ele fica assim, go, passado dele went, participio passado, gone. Essa ficaria a lista, tá, gente? Presente, passado e presente, é o present, past e o particípio passado. Então, vou colocar PP aqui para falar de particípio passado. Muito bem. Na 3, você vai completar as sentenças com passado simples, forma do passado simples nos verbos aí entre parênteses. O que você vai fazer? Muito simples. Parênteses não, gente. Entre parênteses aí, tá certo. Tá certo. O que você vai fazer? Você vai colocar esses verbos aqui, coisa mais simples, mais fácil, só que eles no passado. Tem uns aí que a gente não viu na nossa aula. Tem, por exemplo, esse aqui a gente não viu, esse aqui a gente não viu na nossa aula, salvo me engano. Outros vocês já conhecem, como buy, como have, como we stand, como eat, como fall, como run, acredito. Então, como é que ficou essa atividade? Ficou desta forma aqui. Vamos lá. When I was a child, we had an old computer. Have passou para lá como passado, então fica had. Quando era uma criança, nós tivemos um computador velho. Become passou para lá, became. A diferença é só essa, no O para o A. Mas não é uma regra, tá? É porque é assim. They became good friends in 1976. 76, ou seja, eles se tornaram good friends, bons amigos, em 1976. Stand foi para lá, stood. They stood close for many years. Eles permaneceram próximos, bem close, por muitos anos. I lost my phone for about a week, but... Aí o buy foi para lá como bought. A gente viu que o passado dele é esse. Então, eu perdi meu celular por aproximadamente uma semana. But I bought, mas eu comprei um novo, a new one. O verbo get, que está agora com out, com a palavra out, que vai ter a tradução de vá-se embora, get out, vá-se embora, vá-te embora. É isso aí, get out. Você pedir para alguém ir embora. Ou no caso aqui, não é pra a pessoa, ninguém tá pedindo pra ninguém ir embora, porque a frase é she got out, porque você vai deixar no passado. She got out for the weekend at the last minute, ou seja, ela saiu, ela foi-se embora para o final de semana, no último minuto ela decidiu, vou sair. She got out. It was a very difficult match. Foi um jogo muito difícil, aí o verbo win passa pra cá como won. But in the end,
Eita, me empolguei. In the end, we won. Mas no final, nós ganhamos. O verbo eat passa para cá, no passado, como ate. I ate my first lasagna in 1995. Eu comi minha primeira lasanha em 1995. E aí eu tenho o meu verbo fall. Fall, que foi pra cá no passado, fica fell. I fell from the valley. I fell from the valley yesterday. Aqui só tem gente que cai na geleira, que cai no vale. Então aqui a pessoa ela fala o seguinte: eu caí do vale. Foi ontem que isso aconteceu. Run passou pra cá como rain, passado, né? Rain. She ran for her life. Então ela correu pela vida dela. Com certeza ela estava fugindo de alguém. Provavelmente não foi que a Lady Windsor conseguiu fazer, foi correr, né? Porque ela perdeu a vida no próprio quarto onde ela estava. Write foi pra lá como wrote, que é o passado dele. Então, o passado de write é wrote. Então, fica he wrote some emails. Ele escreveu alguns e-mails, certo? Temos a 4. Aqui você ia corrigir aquela questão dos erros de pronúncia nas sentenças. Então, temos erros aqui. Aqui está um erro. Aqui está outro erro. Aqui está outro erro. O que mais? Aqui está outro erro. Que, na verdade, essa palavra existe. Então, essa palavra, ela existe, tá? Que é o participo passado do verbo se. Só que não é pra gente usar ela aqui, porque ela não pode ser usada assim. Certo? Mas essa palavra existe. Já essa aqui não existe. Essa aqui não, essa aqui não. Onde é que está o erro? Aqui deve estar o erro. The teacher spoken about the class. Não. Tô ficando doida. Então, vamos lá ver as alternativas. Temos aqui na letra G, este aqui, o errinho bem aqui. É que essa palavra não existe. Não existe mesmo. E aí, olha só, na letra E, a gente, na verdade, vai usar... esse aqui tem um erro na letra E. Na letra F, a gente tem esse erro aqui do spoke, porque essa palavra, ela existe, que nem essa aqui, só que ela não pode ser usada desta forma, porque ela é o participo passado, e na G tá errada aí, certo? E aí, olha só, desconsiderem, a gente vai terminar até a letra G, tá, gente? Então, desconsidere a letra H e J que não tá lá, tá entendendo? Então, vai ficar como? He swam when he was young. He swam, ele nadou quando ele era novo. I lost a mechanical pencil during the test. Sorry, eu perdi minha lapiseira durante o teste. Who ate the burger? Quem comeu o hambúrguer? I saw the concert on Saturday. Eu vi o show no sábado. They threw the email about the new course. Então, assim, ele enviou o e-mail sobre o curso novo. The teacher spoke about the class behavior. A professora falou sobre o comportamento da turma. We stood home last week. Nós permanecemos em casa semana passada. Certo? Aí aqui tem essa H e J, mas lá na atividade não tinha. Mas vamos falar sobre ela aqui também, por que não? They bought their sneakers. Tá? Na verdade, bought, ou seja, eles compraram os tênis deles. He wrote about the Amazon forest many years ago. Ele escreveu sobre a floresta amazônica muitos anos atrás. He thought about who was the murderer. Ele pensou sobre quem era o assassino. Certo? Essa ficou aí, na verdade, as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And I see you next class. Bye, bye.